Então nós iremos tratar aqui de uma forma tematizada, um assunto da Escritura. E para você que tem nos acompanhado, nós iremos ler a passagem conhecida de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, nós temos exposto aí, apresentado essas virtudes aí que perfaz, que compreende o fruto do Espírito Santo. Não trabalhamos aí na sequência, na ordem que está colocada aí no versículo 22, estamos trabalhando virtude por virtude, e hoje nós iremos aí tratar da questão da benignidade, tá bom? Iremos falar sobre a benignidade do cristão, a benignidade da igreja de Jesus Cristo. Gálatas 5:22, vamos lá? Você já está com sua Bíblia em mãos? Então vamos ler a palavra de Deus. Assim está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso aí. 9 virtudes que compreende o fruto do Espírito. O texto sagrado está apresentado para nós aqui como um contraste. O apóstolo Paulo, ele estava falando acerca das obras da carne. Ele trata isso nos versículos 19 a 21, versículos anteriores. E ele vai mostrar que essas características, essas obras que Paulo as denomina, ele mostra que essas características, ela perfaz o caráter de quem não é cristão, de quem não tem um espírito, de uma pessoa que não foi regenerada, que não nasceu de novo. Entretanto, o versículo 22 marca um contraste com isso. Enquanto as obras da carne são manifestas aí do 19 a 21, ele vem agora apresentar o fruto do Espírito. O que o Espírito Santo produz na vida de uma pessoa que crê em Jesus? Aí ele vai apresentar essas 9 virtudes que nós lemos aí. Note que ele não trata do fruto como se referindo várias coisas, né, vários frutos, não. Ele não trata no plural frutos, ele trata no singular. Mas o fruto. Esse fruto é operado pelo Espírito Santo, como mencionado, e todo crente ele vai viver de acordo com essas características. Ele vai expressar o caráter de Cristo, porque esse fruto do Espírito Santo, ele descreve isso, o caráter de Jesus. E quem está unido com Cristo terá, obviamente, as características de Cristo, nesse aspecto aqui, relacionado à sua vida moral, o seu perfil, o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Falta para nós tratar apenas da benignidade e da bondade. Então, como essas virtudes estão próximas, elas estão não somente próximas na posição que aparece aí na Bíblia, vem benignidade e depois bondade. Mas quando eu falo de proximidade, é também no sentido da palavra. Essas duas virtudes estão intimamente ligadas. Nós poderíamos tratá-las juntas aqui, apresentando as nuances, né, de cada uma. Porém, vamos tentar focar na benignidade hoje. A proximidade é muito grande. Inclusive, tanto a benignidade quanto a bondade são subprodutos do amor, são expressões aí práticas do amor. Mas vamos tentar entender, a priori, o que significa a benignidade. Se nós darmos uma olhada para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que essa expressão aparece de forma recorrente. Entretanto, o sentido que geralmente é aplicada no Antigo Testamento geralmente para se referir à benignidade de Deus, como por exemplo, o Salmo 136, vai descrever várias vezes ali sobre a benignidade de Deus que dura para sempre, que é para sempre. Só que ali benignidade é para descrever o amor leal de Deus, o amor pactual. Então, como eu mencionei, há uma ligação próxima aí. Benignidade e bondade como sendo subprodutos do amor. E o amor, como vimos, é a base de tudo. As demais virtudes, elas são desenvolvidas, são trabalhadas e manifestas à luz do amor. Agora, a questão da benignidade aqui, como aparece no texto que nós lemos juntos, essa benignidade ela tem 2 aspectos importantes que eu gostaria aqui de destacar. O primeiro aspecto diz respeito à intenção. Então, a benignidade ela está muito ligada com a intenção do coração. Ela, relacionada com a bondade, você pode entender assim. Você tem a benignidade como sendo a base e você tem a bondade como sendo a ação. Então, no caso da benignidade, em primeiro lugar,
nós vemos esse aspecto da disponibilidade. Então, é uma disposição para fazer o bem. Então, isso aqui ele está intimamente ligado com a bondade, mas qual é a diferença? É que, às vezes, a pessoa não vai nem ter a condição, por exemplo, de ajudar uma pessoa. Vamos tentar criar aqui um caso hipotético para você entender melhor. Faz de conta que o irmão na igreja, ele está passando por alguma privação, e tem um outro irmão que toma conhecimento da necessidade daquele irmão e ele fica comovido. E no coração dele há uma disposição para poder ajudar. Todavia ele não tem condições para fazer. Mas no coração dele é o seguinte, não queria tanto ajudar esse irmão, então ele procura meios. Ele tem uma disposição interior para fazer o bem. Então a benignidade está muito ligada a isso. A pessoa tem essa disposição no coração. Ela pode até não ter a condição de fazer, às vezes por falta de condição financeira ou coisas afins. A distância, às vezes a pessoa queria estar perto ali para ajudar, está distante, mas no coração dela está à disposição. Então isso aí descreve a chamada benignidade do Novo Testamento. A disposição de fazer o bem. Só que tem um outro aspecto, está intimamente ligado, vai ser uma expressão mais prática, né, dessa virtude, que é a questão do tratamento. Então, a benignidade, ela está também ligada à maneira de tratar as pessoas. Tratar a pessoa de forma branda, com ternura, com amabilidade. Então, eu quero que você entenda, nós vamos trabalhar essa virtude aqui cristã à luz dessas duas perspectivas. Tanto a questão da intenção ou a disposição para fazer o bem, como a questão da maneira de tratar, a questão do tratamento com as pessoas. Quero aqui, por exemplificar essa questão do tratamento, mostrando o exemplo do próprio Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, o Rei da Glória. Nós lemos nos evangelhos, algumas vezes, ele se deparando com crianças, e você percebe a maneira cortês de Jesus tratar as crianças. Então isso expressa a benignidade, essa questão do tratamento brando, terno, amável, a questão da amabilidade, o tratamento de Jesus com as crianças. Então, nessa ocasião, nós seremos, em certa medida, desafiados a analisar a nossa vida como cristão. Você que é cristão, eu me dirijo especificamente a você, porque esse texto está tratando da virtude, do fruto do Espírito. Então, aqui está descrevendo o caráter básico de um cristão. São virtudes aí que devem estar em evidência na vida de um servo de Deus. É claro que você que não é cristão, você pode ouvir essa mensagem e poder fazer algumas análises da sua própria vida. Eu tenho certeza que uma das conclusões que você vai chegar é da necessidade que você tem de Jesus, desse fruto na sua vida. Então veja, essa benignidade, ela vai tratar da disposição do coração, ou seja, da intenção, como também da maneira de tratar as pessoas. E em relação aos desafios, nós poderíamos aqui colocar algumas áreas de aplicação para a gente poder aqui desenvolver esse tema. Áreas da vida do cristão em que é necessário que ele manifeste tanto a disposição de fazer o bem, como a maneira apropriada para tratar as pessoas. Você está pronto aí para esse desafio, por assim dizer? Então vamos lá. Vamos apresentar aqui algumas áreas de aplicação. Então, para nós sermos oportunos, nós vamos aqui considerar, primeiramente, o contexto do relacionamento conjugal. Eu gosto de fazer essas associações, inclusive, enquanto nós estamos tratando aqui do fruto do Espírito, porque é uma maneira prática, verificável, uma maneira assim, muito contundente de nós analisarmos a nossa vida, uma vez que o fruto do Espírito, ele tem que estar em evidência na vida do cristão, fica aqui muito claro uma oportunidade que nós temos de refletirmos. Porque o cristão ele tem que viver diante de Deus em todo momento, em todas as áreas e facetas da sua vida. Então, algumas vezes as pessoas cristãs pensam que a vida cristã se resume ou se limita ao contexto do culto congregacional, que é muito importante. A igreja se reunir para adorar a Deus, mas tem pessoas que pensam que a vida cristã acaba aí. Mas não. Toda a vida do cristão deve ser para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. A maneira com a qual nos relacionamos com as pessoas deve ser para a glória de Deus. Então, nós temos que nos importar, nos preocupar com a nossa vida cotidiana também. É o dia a dia. É nos desafios que aparecem, é no contexto do lar, do trabalho, do colégio, faculdade, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos pensar
como Deus quer que eu viva nesse aspecto, nesse âmbito, nessa área. Então vamos focar um pouquinho no contexto do relacionamento conjugal. Como é sabido, acredito da sua pessoa, o casamento é uma instituição divina, não é um mero contrato, é um pacto que é selado diante de Deus, conforme nós podemos verificar na Escritura, Provérbios 2,17, Malaquias capítulo 2, versículo 16 e por aí vai. O casamento é uma bênção de Deus, é uma instituição divina que deve ser valorizada, honrada, e os cônjuges, tanto o marido quanto a esposa, devem se atentar para isso. É necessário que haja benignidade no casamento. Primeiramente, a intenção, ou seja, a disposição de fazer o bem um para o outro. Então, o marido tem que ter essa predisposição, essa disposição no coração de fazer o bem para sua esposa, e a esposa, por sua vez, deve também ter essa disposição de fazer o bem para o seu marido. É até interessante que quando nós analisamos a Bíblia Sagrada em relação ao casamento saudável, porque não existe casamento perfeito, mas sim saudável. Você olha para a Bíblia Sagrada e você percebe que na Escritura nós não analisamos, não vemos um foco nos direitos do casal. Nós vemos, sabe o quê? Os deveres. Porque um casamento saudável, ele não constitui em a pessoa basear nos direitos. Meu direito é esse, meu direito é isso. A questão está nos dever. Quando o casal entende o papel, né, de cada um no casamento, eles vão ter uma direção de vida. Não, a vontade de Deus é essa. Então eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Eu vou satisfazer a vontade de Deus. É uma aliança. Então, no caso do marido, ele tem que ter essa disposição de fazer o bem para a esposa. Isso é muito importante. E isso faz uma diferença muito grande no casamento, na vida conjugal. É um se importar com o outro. Não é aquela visão da sanguessuga, né? Inclusive, em Provérbios, nós lemos um texto, até interessante ele, muito curioso, que o proverbista vai dizer assim, acho que Provérbio 30, verso 11, que a sanguessuga tem 2 filhas. Aí ele diz, a saber, dá. Então, quais são os nomes das filhas da sanguessuga conforme Provérbio 30, 11? É Dadá, é no sentido daquela pessoa que só quer receber, sugar. Então, o relacionamento conjugal ele não pode ser sustentado nesse viés. Não, é necessário uma preocupação mútua, um com o outro. O que eu faço para poder fazer o bem para minha esposa? A esposa pensa, o que eu faço para poder fazer o bem para meu marido? Então isso vai ser muito honroso, muito benéfico para o casamento. Eu quero poder exemplificar isso, começando primeiro com o texto de Colossenses, capítulo 3, um texto que eu já mencionei algumas vezes aqui em alguns programas. Ele é muito oportuno quando trata dessa questão do papel do marido no casamento. Colossenses 3, versículo 19, diz assim, vós maridos, amai a vossa mulher, aí ele conclui, e não vos irriteis contra ela. Quando ele diz aqui que o marido ele deve amar e ele não deve irritar contra a esposa, irritar aqui é o sentido de tratar a mulher com grosseria, a esposa com grosseria. Então aqui a gente já percebe os 2 aspectos da benignidade que é necessário aqui. Uma vez que o marido não pode tratar a mulher de forma ríspida, aí você já percebe, primeiro, que ele tem que ter a disposição de fazer o bem para ela. Então, se ele for tratar ela com rispidez, de forma grosseira, ele não estará cumprindo ali a disposição de fazer o bem. E, ao mesmo momento, ele não vai estar cumprindo o segundo aspecto da benignidade, que é o tratamento cortês. Você se lembra? Tratamento brando, isso mesmo. Então esse texto aqui já mostra para nós que o marido ele deve tratar a esposa com benignidade, tanto com a intenção de fazer o bem para ela, como na maneira de tratá-la. Vós maridos amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Aproveita aqui a oportunidade e faça uma pergunta. Você que é casado, você que é marido, esposo, você tem expressado a benignidade para com sua esposa? Você tem tido a disposição, a intenção de fazer o bem para ela? E outra, você tem tratado ela de forma cortês, com cortesia, com amabilidade, ou você tem tratado com grosseria? Então você percebeu que a virtude da benignidade ela é vital para o relacionamento conjugal. Você observou isso? Então, marido, você que é crente, meu irmão em Cristo na fé, você tem que se submeter a isso. Deus quer que você seja assim. Deus estabeleceu que fosse assim. Então, o cristão que tem o Espírito, ele vai expressar a benignidade. Agora vamos aqui voltar para a questão da esposa. Só para a gente poder compreender a luz da Escritura,
para termos orientação aqui direta, né, contundente para os dois lados. No livro de Provérbios, nós temos aqui uma descrição da chamada mulher virtuosa. Eu acredito que você já ouviu falar. O livro de Provérbios é um livro sapiencial, um livro de sabedoria. E aqui em Provérbios 31 nós temos o exemplo de uma mulher sábia, uma mulher que temia Deus. O texto vai falar de várias virtudes dela, várias características. Mas quando chega no verso 12, Provérbios 31, 12, ouça o que está escrito. Acerca da mulher virtuosa está escrito assim: ela, a mulher virtuosa, lhe faz bem, aqui em relação ao marido, lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu quero voltar aqui o 11 para você poder entender melhor. Melhor o 10 também, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito é sério de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal. Quantos dias? Todos os dias da sua vida. Percebeu? Essa mulher virtuosa aqui, ela expressa a benignidade. Ela tem intenção de fazer o bem para o marido e ela o faz. Então, a maneira de tratar o marido, olha, ela lhe faz bem, não mal. Então, se você ler o livro de Provérbios, você vai perceber que há algumas advertências contra a mulher rixosa, a mulher briguenta, mulher que vive em confusão. Então, não é uma mulher que teme a Deus, não é uma mulher sábia, não é uma mulher benigna. Então, a benignidade é essencial tanto na vida do marido cristão como da esposa cristã. Deu para refletir aí? Então, minha oração a Deus é que você possa expressar isso. Você marido e você esposa. A benignidade no casamento. Tem intenção de fazer o bem para o seu cônjuge. E trate-a de forma amável, com ternura. Tá bom? Eu sei que nós vivemos uma época de tanto estresse. E as pessoas não têm considerado, têm levado a vida no piloto automático e têm desconsiderado o padrão, o perfil que Deus traçou para a vida do casal. Então você que é cristão, se aproprie disso. Quem tem o Espírito, quem tem o fruto do Espírito, irá expressar a benignidade. Agora, eu quero olhar essa virtude na área do relacionamento entre pais e filhos. Isso é muito importante. E eu quero fazer isso lendo Efésios 6 e considerando com você os dois lados, os filhos e também os pais. Vamos seguir aqui a ordem do texto, Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Os 3 primeiros versículos vai aqui apresentar os deveres dos filhos, então vamos seguir a ordem do texto, tá bom? Está escrito assim: vós filhos, sede obediência a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nós podemos perceber aqui nas entrelinhas a necessidade dessa virtude chamada benignidade na vida dos filhos. Observe que Paulo ele está orientando aqui os filhos a serem obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, o filho, ele tem que ter a disposição no coração de fazer o bem para os seus pais. Aí o texto está dizendo: vós filhos, sede obedientes. Então aqui é ouvir uma ordem e se conformar. É até interessante que Paulo fala de obediência e no versículo 2 ele fala de honra. Você pode pensar que é a mesma coisa, mas não é não. Sabe por quê? Um filho ele pode obedecer o pai e a mãe, mas dentro do coração está reclamando. Aí vem o versículo 2, a honra no coração. Você entendeu? Então é possível um filho obedecer sem honrar. Mas Paulo está colocando aqui, é necessário obedecer e honrar também. Então, você percebe aqui que o filho tem a necessidade, ele tem uma disposição de fazer o bem. Meus pais só querem o meu bem. Inclusive, Paulo usa a expressão aí, porque isso é justo. É algo correto que deve ser feito. Então, os filhos têm que ter a benignidade, falando a disposição no coração que eles têm que ter é o seguinte: eu tenho que fazer o bem para meus pais. Obedecer e honrar é o mínimo. É o mínimo. Mas, além dessa questão da disposição, está a questão do tratamento mesmo. Como é que os filhos tratam os pais? É obedecendo e honrando. Então, a maneira cortês de se submeter à autoridade dos pais. Percebeu? Então, você que é filho e crente, que está me ouvindo agora,
Você deve obedecer seu pai, e você deve honrar também seu pai e sua mãe. É os dois, viu? Você percebeu que a obediência é aos vossos pais no Senhor e a honra é honrar o pai e a mãe? Então, os dois. Agora, em relação aos pais, olha o versículo 4. Ouça aí. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Você consegue perceber aqui a necessidade da benignidade? Os pais não devem provocar ira a vossos filhos. Então aqui é pais que usam os filhos às vezes para fazer piada, é pais que às vezes têm predileção, tem, por exemplo, 2 filhos, aí parece que tem preferência por um em detrimento do outro, isso vai provocar ira no outro. Então Paulo aqui não está falando que o pai, a mãe não deve dizer não para o filho, nesse ponto, porque alguém pode interpretar esse texto de forma equivocada e pensar assim, então eu não posso contrariar meu filho. Não é isso que Paulo está falando, não. Temos sim que dizer não para os filhos quando necessário, mas o texto aqui está falando o seguinte: os pais provocaram a ira dos vossos filhos. Então, pelo contexto, eu não tenho um tempo hábil para poder explicar todo o contexto, mas nessa época aqui havia uma lei, um regime romano, pátria potestas, que dava ao pai, naquela época, autoridade absoluta sobre o filho. Aí ele poderia vender o filho, poderia escravizar, ele casava, ele poderia lá divorciar o filho, enfim, era um domínio absoluto. Então, para um pai naquela época, naquela cultura, segundo aquele regime, aquela lei, ele poder brincar com o filho, fazer piada com o filho, era o mínimo. Aí Paulo está dizendo, olha, agora os pais cristãos, e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, vocês são crentes. Então, o padrão que vocês devem seguir para educar o filho de vocês não é o padrão do regime romano, não. Vocês não devem provocar a ira vossos filhos. Então, nisso aqui a gente vê a necessidade da benignidade, a intenção de fazer o bem. É uma disposição, fala, não, eu tenho que fazer o bem para o meu filho. Então, quando o pai provoca a ira dele, não está fazendo o bem, então não tem a intenção, não tem a benignidade. E também o próprio tratamento. Paulo diz assim, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, quando os pais alimenta aqui na doutrina, que é a disciplina e a admoestação do Senhor, ele vai fazer como? Ele vai aplicar a disciplina na vida do filho como? Ele vai admoestar como? Da melhor forma possível, com cortesia, com diplomacia. O pai vai ser sério, a mãe vai ser séria quando necessário, sim, mas isso não vai eliminar deles a benignidade, porque o cristão ele deve expressar benignidade em todas as áreas da sua vida. Podemos agora, para aproveitarmos aqui mais, focarmos na questão do tratamento dos irmãos entre os irmãos na fé. Você que é cristão e me ouve agora, me permita uma pergunta. Como você tem se relacionado com os irmãos em Cristo Jesus? Especialmente os irmãos da igreja que você faz parte. Tem pessoas que são tão problemáticas, não é verdade? Às vezes caçam um problema com as pessoas, ofendem as pessoas. Então há uma necessidade premente da benignidade. E lembrando, a benignidade tem 2 aspectos. A disposição de fazer o bem e também a questão do tratamento cortês. Você se lembra? Então vamos pensar biblicamente. Como é que o cristão deve lidar com seu irmão na fé? Ele deve ter a disposição de fazer o bem. Então isso aqui já corrige a questão de ódio, de inveja, de querer ser melhor. Não. Ele, no coração dele, a disposição de fazer o bem. É por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, eu quero que você preste atenção nisso, em Romanos capítulo 12, versículo de número 10, olha só que está escrito: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Percebeu? Qual deve ser a disposição do nosso coração em relação aos nossos irmãos na fé? É de honra. Em Filipenses 2,3 está escrito assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, porque o que há no coração é a disposição de fazer o bem para os irmãos e não o mal. Agora, em relação ao tratamento, a benignidade, ela tem esse aspecto, o tratamento cortês. É maravilhoso isso na Bíblia, porque quando a gente olha, por exemplo, a carta de Judas, isso a gente pode ver com muita frequência no Novo Testamento, nas epístolas. Mas aqui, em especial em Judas, para nós termos um exemplo, Judas ele vai tratar de um assunto aqui muito profundo, muito pungente, vai orientar os irmãos a batalhar pela fé, e ele fala aqui de falsos mestres. E Judas, ele não tem dificuldade em chamar esses homens de
homens que eram nuvens sem água. Ele fala aqui de uma forma bem incisiva, mas em relação aos irmãos, qual era o tratamento deles? Olha o versículo 3. Amados. Você pode verificar em outros versículos, o versículo 17, ele diz assim, mas vós, amados. Versículo 20, mas vós, amados. Percebeu o tratamento cortês? Então, isso aqui é muito sugestivo no contexto da igreja, do convívio entre os irmãos. Um tratamento cortês, amável, com ternura. Então, às vezes, o irmão manda mensagem para o outro, ou irmã para outra irmã, enfim. E às vezes há uma sequidão nas mensagens. O irmão pergunta como é que o outro está, e o outro coloca um joinha só, parece que não há sentimentos. Mas a benignidade, ela vai nos encaminhar a um tratamento cortês. Percebeu como é que Judas tratou os irmãos aqui? Amados. Isso é admirável. Essa deve ser a postura do cristão. Temos que ter essa amabilidade uns para com os outros. Então, caro ouvinte, nós estamos aprendendo aqui hoje acerca da benignidade. Muita coisa nós poderíamos aqui elencar, pontuar, mas eu quero aqui aproveitar para você refletir. Faça um autoexame agora. Se a Bíblia fala que o cristão deve viver assim, benignidade, a pergunta é, você cristão, você que me ouve agora, você é uma pessoa benigna? Você tem andado em benignidade? Você tem tido a disposição para fazer o bem e você tem tratado as pessoas com cortesia, com amabilidade, com ternura? Ou você trata as pessoas com ignorância, de forma ríspida? Se você procede com grosseria com as pessoas, você não está expressando essa virtude tão essencial que é a chamada benignidade. Então, você tem a oportunidade agora. Será que realmente eu recebi o fruto do Espírito Santo na minha vida? Por quê? Você tem que fazer isso. Porque quem tem o fruto do Espírito Santo será benigno. Então, quero convidar você agora a uma oração. Possa ser que você ficou até com dúvidas aí, né? Será que eu sou um crente? E essa pergunta é válida, importante, pertinente. Precisamos fazer isso mesmo. Examinar nossas vidas. Porque tem pessoas que estão nas comunidades de fé enganadas, pensando que são crentes, mas não são. A vida não demonstra isso. A pessoa afirma alguma coisa com as palavras, mas a vida desmente a sua profissão de fé. Então eu quero convidar você à oração. Em nome de Jesus Cristo, nesse momento oportuno. Senhor Deus, nós tratamos hoje acerca de um tema que descreve o perfil, uma característica essencial na vida de um cristão, na vida daquele que recebeu o Espírito Santo da verdade. Deus, a benignidade é uma virtude, uma característica, um predicado de todos aqueles que nasceram de novo, daqueles que são cristãos genuinamente. Eu quero te pedir que esse irmão, essa irmã na fé que me ouviu, que às vezes está um pouco agora com dúvida, que o Senhor possa dar direção, Deus. Nós precisamos ter certeza da salvação, segundo 1 João 5,13. Mas nós precisamos, Senhor, ver em nós aquilo que a Tua palavra diz, que o Espírito Santo produz na vida daquele que crê. Por isso eu quero te pedir encarecidamente que o Senhor possa abrir os olhos daqueles que precisam ter os seus olhos iluminados, que haja, Pai, compreensão do Evangelho, entrega completa, que nós venhamos nos submeter e desenvolver, meu Deus, o fruto que o Espírito Santo produziu em nós. E nós fazemos isso em submissão, em rendição, porque nós sabemos que o Senhor age na vida dos crentes, na santificação. O Senhor age transformando-nos de glória em glória. Toma primazia, Senhor, que aqueles que ainda não são cristãos possam ser tocados pela verdade do Evangelho, meu Deus, porque a Tua palavra é o meio pelo qual o Senhor, pelo Espírito Santo, chama aqueles que o Senhor de antemão conheceu. Tome em Tuas mãos, Senhor, é pela Tua palavra que o Senhor chama os homens para a salvação que há em Cristo Jesus. Eu sou grato ao Senhor pela oportunidade e te peço que o Senhor possa fazer cumprir a Tua vontade soberana nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.